Ponto importantíssimo, que eu queria perguntar também, você citou várias vezes aí que você trabalhou na igreja, estava ligado ali na igreja desde o seu início e tal. E aí a pergunta é o quão isso foi importante também estar nesse meio, né, para que você conseguisse conquistar o que você já conquistou hoje em termos de carreira. Cara, essencial em tudo. Eu não chegaria onde eu tô hoje, se não fosse esse meu amor ali, entendeu? Porque eu me entregava de verdade, eu curtia muito fazer o que eu fazia ali desde cedo, e a minha passagem pela igreja, eu ia e voltava. Eu lembro que na época que eu trabalhava lá, o Brasil, o cenário estava em um outro cenário que hoje, né? Então, a CLT bem forte e tudo. E eu lembro que eu cheguei em alguns trabalhos, não, pessoas, né? Eu cheguei em pessoas que falavam, nossa, mas você muda tanto de trabalho assim? Mas sempre que eu ia na entrevista, a pessoa não se importava tanto com o que eu mudar de trabalho ou não. Ela sabia, ela olhava para o que eu fazia, né? Então, na igreja, eu sempre ia e voltava. Então, eu trabalhei ali, aí eu fui trabalhar na agência de comunicação. Entre a agência de comunicação e o RP, eu estava na igreja, por causa que era uma necessidade ali, e eu sempre voltei, e era legal, era bom. Então, aí foi onde eu aprendi a programação, onde eu aprendi a também tratar com pessoas, com chefes, né? Porque por ser uma igreja muito grande, tinha demanda de várias pessoas. E cada pessoa ali te tratava de uma maneira. Sim. Entendeu? Então isso também foi uma coisa bem legal. E quanto aos Estados Unidos, a igreja nos Estados Unidos foi onde eu evolui muito. Porque imagina você trabalhar com pessoas. Eu entrei numa igreja onde eu tinha mais capacidade de fazer várias coisas. Então, como eu disse, eu trabalhava em várias coisas. Eu tocava, eu fazia som, eu fazia as mídias. Então, eu tratava com várias pessoas também. E isso me acelerou muito no meu aprendizado de inglês. Porque eu tinha que tratar com diversas pessoas. E imagina o espanhol que eu aprendi, né? Eu aprendi um espanhol que, às vezes, o espanhol, por ser muitos países, tem palavras que caem para uma pessoa de uma maneira e para outra pessoa diferente. Então isso era um desafio. Era um desafio você aprender a língua, aprender como tratar, né? Então a igreja foi assim, essencial para mim, né? O meu processo. E tanto legal, como programador, como os idiomas, né? Eu vejo que qualquer trabalho voluntário, né? Igreja é trabalho voluntário. Você está ali se relacionando com pessoas e tal, e também gera um network. Então é importante, né? Você estar nesse meio, né? Algo, né? Nesse sentido. E para mim também, por exemplo, falar em público, né? E todo esse tipo de coisa, para mim foi importantíssimo estar inserido nesse ambiente, para que eu desenvolvesse essas habilidades de comunicação, de falar em público e tudo mais. Olha que legal aqui o Leandro, ele comentou, né, sobre isso, olha que mensagem linda que ele comentou aqui. Trabalhei como garçom na pizzaria do meu pai por muitos anos, e mesmo depois empregado como programador, continuei ajudando ele todas as noites. Sensacional, cara, sensacional. Rafa, vamos lá. E aí você voltou para o Brasil, certo? Como foi seu processo voltando para o Brasil até você ingressar no mercado SAP, cara? Porque daí você veio com essa bagagem dos Estados Unidos, certo? Chegou no Brasil, e aí, cara, 5 anos depois no Brasil, como que foi isso? Como foi você reconquistar esse seu espaço, né, ingressando no mercado SAP, cara? Compartilha aí com a gente. Cara, foi assim, dramático, entendeu? Eu voltei para uma situação bem diferente do que eu tava incluído antes, né? Então eu voltei sozinho pra cá, voltei morando com a minha ex-esposa, né? E eu voltei, a princípio, para trabalhar com meu sogro. Meu sogro tem uma loja de roupa, né? O meu ex-sogro, né? Tem uma loja de roupa. E eu fui trabalhar ali como gerente, né? Mas como eu era garçom, eu queria mais, eu queria conversar mais, né? Eu queria entrar como vendedor. E foi até uma coisa assim engraçada, porque eles não me viam como vendedor. Eles falaram pra mim, ó, você não leva jeito. Sendo que eu era garçom lá nos Estados Unidos, né? Então eu falava, nossa, cara, pra mim o cenário mais perto é isso, né? Então eu cheguei no Brasil assim, bem desiludido. Eu queria empreender, eu queria, sei lá, ter minha loja, né? Então
não tinha nenhum plano de voltar pra TI, cara. Nenhum plano mesmo. Eu pensava assim, não vou voltar pra fazer site. Nossa, vou ter que me atualizar, tudo de novo. E veio até alguns trabalhos, né? Inclusive agora, antes de eu entrar na Sader mesmo, eu estava trabalhando como freelancer, fazendo sites pra gringa, né? Então, era um dinheiro, assim, que com um site me sustentou, assim, por 2 meses, entendeu? Eu gastava bem pouco, né? Meus pais me ajudando bastante também. Então eu cheguei no Brasil assim. Inclusive, como você disse, da questão do seu background, né? Quando eu entrei mesmo, né? Acho que a gente vai chegar sobre quando eu entrei. A minha coordenadora, a Denise, eu não sei se ela tá aí. Eu convidei eles, mas se ela ver depois, ela me falou uma coisa muito legal, cara. Um dia eu comecei a contar pra ela da minha vida. Falei, olha, morei fora, eu trabalhei com isso, aquilo. Aí eu cheguei no Brasil, eu abri meu negócio, eu quebrei uma lanchonete aqui. Eu tinha um negócio de frango. Eu fazia frango que nem dos Estados Unidos. E não deu certo. Comecei na pandemia, quebrei na pandemia mesmo. E aí, conversando sobre a minha vida, ela falou assim, cara, por que você não colocou tudo isso no seu currículo? Porque olha só por tudo que você passou, cara. Você casou, você separou. Você teve um negócio, você faliu. Ou seja, sobre negócio, sobre relacionamento, você tem uma bagagem aí que, nossa, entendeu? O cara já sabe o que não dá certo, entendeu? Então foi meio assim, então foi legal ouvir isso dela também, que valeu a pena pra mim, né? De uma maneira, né? E foi assim, então eu vim pro Brasil, eu tentei empreender, não consegui. Quando chegou o começo desse ano, cara, janeiro, no final do ano passado, tem algo engraçado que eu vou falar aqui, porque eu tenho um grupo, né? Um grupo, desde que eu comecei a estudar com você, eu tenho um grupo de estudo aí, alguns amigos meus, né? E eles sabem como eu tava antes, né? Eu, antes de me encontrar, assim, eu acho que foi a pior fase da minha vida. Quando tá tudo caindo, assim, tudo. Parecia que não chegava ao fundo do poço nunca, cara. Quando eu te mandei mensagem mesmo, eu lembro, você lembra disso? Nossa, mano, eu mandava mensagem pra você, acho que todo dia. Umas 2, 3 mensagens. Falei, cara, eu quero começar esse curso, cara. Eu sou bem intenso, entendeu? Então, quando eu passei por toda a situação minha, eu também... Você queria entrar na mentoria, mas a gente não tava com a inscrição aberta, né? Eu lembro disso. E eu mandando mensagem todo dia, então foi assim. Então, antes de eu chegar ali em você, eu passei por uma fase bem difícil da minha vida. Uma fase, inclusive, que tudo que eu colocava a mão dava errado, cara. Tudo que eu colocava a mão. Até mesmo o meu negócio, mesmo quando começou a prosperar, começou a dar coisa errada. E aí chegou o começo do ano, aí foi quando afundou de vez mesmo, aí eu comecei a perguntar pra Deus. Falar, mano, o que tá acontecendo? Sabe, o que eu tenho que fazer? Eu tô no lugar errado? Tipo assim, não é possível, eu sempre fui reconhecido como cara que trabalhava e tudo, e que ganhava legal, e que era inteligente, e agora tudo que eu colocava a mão, cara, coisas bestas. Se meu ex-sogro ver isso, ele vai rir até. Cara, do nada, eu explodi uma bomba de piscina, cara. Tive que desembolsar R$1.000, R$2.000, assim, do nada, e eu não tava ganhando dinheiro naquela época. Tava no fundo do poço, mano. No fundo do poço, cara, bati um carro que não poderia ter batido, então tudo que eu colocava a mão literalmente dava ruim. E aí eu encontrei você, é engraçado, né, ver como que eu te encontrei, assim, como foi, assim, nossa, B1 caiu na minha mão de verdade. Eu me encontrei por causa que eu não tava feliz aqui e eu tava pensando, mano, eu tenho que fazer algo na minha vida. Que me ajudou muito a sair do fundo do poço foi meu filho, sabe? Mesmo ele tem 2 anos, cara, mas a força de, sabe? Mano, eu tenho que dar certo, eu tenho que conseguir, entendeu? Eu lembro até hoje um dia que eu tava, nossa, ligando, chorando pra minha mãe e eu tava tentando entender, sabe? O que eu faço, cara? E aí eu falei, mano, eu acho que eu vou voltar vou tentar entrar no SAP. A minha mãe falou assim, ó, você tá dando tudo errado. Senta, calma e deixa, a gente vai te ajudar. Mas uma coisa eu te peço, seja alguém na vida. Falou assim pra mim, mano. Tá na mãe, top. Ela falou, eu te criei pra ser alguém na vida. Você sempre foi até agora e você foi, tá bom, sua vida inteira caiu, desmoronou tudo. Legal, mas e agora, o que você vai fazer? Aí eu encontrei você.
Aí Como que outra foi, cara, isso? Como que você... Foi um vídeo que você viu? foi, mano. Foi. E assim, juro pra você, eu achei que fosse clickbait, mano. Não vou brincar com você, eu pensei que fosse clickbait. Hater aí, mais um hater aí convertido, galera. Então, porque você fala assim, te ajuda a mudar pra Inglaterra em 2021. Acho que é esse que é o título seu. Esse vídeo é famosíssimo. Cara, foi aquele vídeo que eu cheguei ali. Eu cheguei ali e aí eu olhei seu site, aí eu vi o preço. Aí, cara, o que aconteceu? Foi o dinheiro que eu tinha do site, que eu tinha ganhado. Uhum. E aí eu falei, aí eu coloquei o B1 três vezes mais. E eu também comprei o do LinkedIn. E, nossa, o do LinkedIn... Você investiu praticamente tudo que você tinha nas duas mentorias minhas. Tudo. Caraca, mano. E aí depois eu juntei um pouco mais e pedi emprestado pra minha mãe. E tenho uma dívida enorme com a minha mãe que eu já paguei minha certificação também. Assim, então... Tudo bem intenso, né? Então foi nesse, mais ou menos nessa timeline aí, que aí até eu cheguei até você.